Então, louvado seja Deus pela vida de cada um dos irmãos aqui nessa noite, pelo pastor. Agradeço a oportunidade. Queridos, o tema que os irmãos estão trabalhando, muito bom, atualíssimo. Precisamos tornar isso uma realidade, queridos irmãos. Mateus capítulo 7, versículo 9 e 10. Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10, né? Lá onde Jesus começa a ensinar os seus discípulos a orar, né? Até chegar nessa parte do versículo 10 que diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Observando esse texto, queridos irmãos, quando Jesus, começando a frase, ele diz: venha o teu reino, nós percebemos algo interessantíssimo que acontece nessa frase. Venha o teu reino e ponto. Daqui a pouco dá continuidade o texto dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O grande problema, a grande problemática nossa hoje, da igreja hoje, dos cristãos hoje, queridos irmãos, é tornar isso uma verdade, é tornar isso prática, é tomar posse disso, porque o reino de Deus, queridos irmãos, o próprio Jesus, ele disse que o reino dele não era deste mundo. Os próprios discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Jesus, nós queremos estar perto de ti, quando tu sentares no trono, por favor, eu quero ficar do lado direito. Um dizer que queria ficar do lado direito, outro do lado esquerdo, queriam locais privilegiados. Outros que estavam ali envolvidos no meio dos discípulos de Jesus, que eram homens que gostavam de tumulto, que gostavam de fazer revoluções, que andavam com espadas o tempo todo na mão, as perguntas que eles faziam para Jesus o tempo todo: e aí, quando que será implantado o teu reino? Quando que vai ser deposto esse rei César aí e tu assumirás? Jesus simplesmente dizia: meu reino não é deste mundo, querido. A grande pergunta é: aonde é que está sendo implantado o reino de Deus? Na verdade, o reino de Deus, queridos irmãos, não está sendo implantado, está sendo resgatado. O reino de Deus está sendo resgatado. Eu e você somos o reino de Deus. O reino de Deus está sendo resgatado porque está sendo colocado em nossos corações. Não é céu e terra, não é simplesmente essa realidade que nós estamos vivendo, porque toda a riqueza deste mundo, querido, de maneira alguma equivale a tamanha riqueza do reino de Deus, que será lá no céu de glória para cada um de nós. Porém, queridos irmãos, Romanos capítulo 14, versículo 17, o apóstolo Paulo, depois de fazer toda uma dialética ali a respeito do viver cristão, de certas coisas que são supérfluas, que na verdade de maneira alguma influenciariam com relação nos relacionamentos, não poderiam influenciar nos relacionamentos, porque na verdade aquilo que os homens pensavam a respeito de comida, de bebida, de determinados dogmas que eles estavam tentando dar continuidade ali, na verdade tentando dar continuidade como é que eu posso dizer, na verdade certos usos e costumes. Quando chega no versículo 17 do capítulo 14, ele diz assim, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é alegria, paz no Espírito Santo de Deus. E aí, irmãos, agora sim eu quero chegar aonde realmente importa. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Colossenses, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. No capítulo 3.
capítulo 3, a partir do versículo 11. Capítulo 3, a partir do versículo 11. Eu quero falar, na verdade, de que o reino de Deus, ele já chegou aqui nesse lugar, amém ou não? O reino de Deus já chegou em você, querido. Amém. Se porventura tem alguém aqui que o reino de Deus ainda não chegou, você vai ter a oportunidade de recebê-lo nessa noite. Mas a maioria das pessoas que estão aqui, eu tenho certeza que o reino de Deus já chegou no teu coração. O reino de Deus já chegou no teu entendimento, na tua mente. E eu quero compartilhar uma coisa muito importante com você a respeito da postura, do viver, do posicionamento daqueles dos quais o reino de Deus já chegou no seu coração. Porque venha o teu reino, o reino de Deus já chegou em nós, nós temos o entendimento, nós já estamos reinando com Cristo, amém ou não? Você já está reinando com Cristo? Se o reino de Deus chegou em você, querido, nós já estamos reinando com Ele, já começando aqui por essa terra. É por isso que a frase dá continuidade: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, primeiro aqui na terra, porque o reino de Deus ainda está aqui, irmãos. Somos nós, a igreja, e nós precisamos viver a vontade dele aqui, aprender, praticar, para depois ser vivido lá no céu de glória. Amém ou não? Amém. Você está comigo, querido? Amém ou não? Amém. Por gentileza, vamos ler esse texto, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos e misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai a vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Queridos irmãos, agora a conversa é séria. Como deve ser o posicionamento daqueles dos quais o reino de Deus já chegou no seu coração? Como tem que ser a vida deles? Como tem que ser, sabe, a rotina diária dessas pessoas? Primeira coisa, no versículo 11, deixa eu dizer uma coisa muito importante. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, dentre algumas cidades que ele não passou, embora essa carta foi ele que escreveu a próprio punho e enviou por um dos missionários que liderava ali em Colossos, o apóstolo Paulo, ele não conheceu essa cidade, não conheceu essa igreja. Porém, Epáfras, que era o cara responsável por cuidar da igreja ali, foi que levou essa carta e leu diante de todos os irmãos. Era um dos homens que era o braço direito do apóstolo Paulo. Então foi lida essa carta lá aos Colossenses, lá aos irmãos de Colossenses. E aí, queridos irmãos, a partir do versículo 11, o que eu aprendo aqui? Que aquele, sabe, que tem o reino de Deus na sua vida, no seu coração, no versículo 11 ele diz que a primeira coisa que deve acontecer é colocarmos Cristo em primeiro lugar em nossos corações. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Nós somos o reino de Deus. Esse reino já tem Senhor, já tem a bandeira desse reino. Nós somos os servos
desse reino. O único lugar, o único espaço que tem para mim, para você, para outros demais, queridos irmãos, o único lugar que tem para nós fazermos parte desse reino é o lugar de servo. É o lugar de servirmos ao Senhor. Então, versículo 11 que lemos, o que acontece na vida daquele que tem em primeiro lugar o reino de Deus, a presença de Deus em sua vida? O versículo 11 diz que não pode haver diferença de nenhuma, de nada, nem de raça, nem de cor, nem de nenhum tipo de etnia, irmão. Independente de qualquer coisa, nós precisamos ser um em Cristo Jesus. Nós precisamos estar vivendo um em Cristo Jesus, porque se nós vivermos dessa forma, esse reino vai continuar sendo propagado através da minha e da sua vida. Então não pode haver diferença. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que não pode haver de maneira alguma preconceitos. Não pode haver, sabe, ninguém pode se achar melhor do que o outro. Não tem mais diferença, você é de Pinheiro, eu sou de Santa Helena, ou eu sou de São Luís, sou melhor do que você. Não pode haver essas coisas. O apóstolo Paulo diz, olha, não pode haver diferença nem grego, não pode haver diferença nem de bárbaro, nem de circuncisão, porque a briga daquelas pessoas naquela época era que, mesmo que você se converta a Cristo Jesus, aqueles religiosos, aqueles que eram tradicionalistas, eles queriam que as pessoas continuassem fazendo a circuncisão. E o apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos aqui, não se preocupem mais com isso, vocês não precisam fazer mais isso, porque Cristo veio para unir, para juntar, e acabou qualquer diferença que houver entre nós precisa ser quebrada em nome de Jesus. Jesus veio para juntar, queridos irmãos. Jesus veio para unir esse reino, para juntar e para que esse povo continue avançando. Então não precisava mais. A circuncisão que precisava acontecer não era mais aquela que os judeus usavam, mas era aqui no coração. Essa era a verdadeira circuncisão que precisava acontecer. E os irmãos estavam ali atônitos, se perguntando, será que tem que fazer ou não tem? Será que Paulo está com a razão? Será que os discípulos, os apóstolos lá, Pedro e os demais irmãos, são melhores do que Paulo? Será que nós não devemos ouvir a Pedro e os outros apóstolos? E Paulo está dizendo, calma irmãos, acabou qualquer tipo de preconceito, porque agora é o reino de Cristo que está prevalecendo em vossos corações, que precisa prevalecer em vossos corações. Então as divisões desaparecem. As divisões desaparecem. Segunda coisa, queridos irmãos, que acontece quando nós estamos vivendo o reino de Deus, e como deve ser a nossa postura dentro desse reino. Versículo 12, ele diz assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. O que eu aprendo aqui, queridos? Que as mais apreciadas virtudes precisam ser colocadas em prática. Esse é o reino do amor, irmãos, amém ou não? É o reino de Deus, é o reino do amor. E esse amor que nós estamos falando não é um sentimentozinho qualquer, mas é prática. O nosso retiro lá, nós estamos trabalhando, transformando palavras em ações. Esse é o tempo da igreja, ainda muito mais do que já está fazendo, queridos, transformar as palavras em ações, praticar muito mais do que simplesmente falar. As pessoas estão ouvindo muito e já ouviram muito, agora elas precisam ver, queridos irmãos, e não é ninguém lá de fora, não é ninguém lá do mundo, queridos irmãos, drogado, alcoólatra, que precisa colocar isso em prática, mas já existem pessoas, existe uma nação celestial que está vivendo nesses dias no mundo, passando uma temporada aqui, que vai demonstrar como é que esse reino precisa ser vivido, como é que ele tem que ser praticado. A igreja do Senhor Jesus que está aqui na terra é que vai demonstrar isso. Então o apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos de Colossenses, queridos, vocês precisam colocar as coisas boas que vocês têm no coração em prática.
Não adianta só dizer que sabe como fazer, você precisa demonstrar como fazer. Como é que isso deve acontecer? Porque vocês têm muitas coisas boas em vossos corações. Aí, sabe o que acontece? Na maioria das vezes, nós nos intimidamos e ficamos dizendo: ah, pastor, eu sou assim mesmo, eu sou falho, eu sou pequeno, eu sou miserável, eu não presto, etc e tal. É tudo que o diabo quer que você diga a teu respeito, para que você não identifique e nem descubra nada de bom que existe dentro de você. Tudo aquilo que Deus tem colocado em nossos corações, tudo que nós temos aprendido segundo a palavra de Deus e que nós sabemos como colocar em prática, precisam vir à tona, irmãos. Precisa ser colocado em prática isso. Não é amanhã não, é hoje. E o apóstolo Paulo diz aos irmãos de Colossenses: coloquem as virtudes, as coisas boas que você tem nos corações de vocês em prática. Comecem a viver isso, para que as pessoas, a cidade onde vocês estão inseridos, comecem a observar isso. Comecem a olhar para vocês e quererem também servir a esse Deus que vocês servem. Sabe por quê? Porque vocês estão o tempo todo vivendo, praticando e executando as coisas boas da parte de Deus para com as pessoas. Aleluia! Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, nós que professamos que estamos vivendo nesse reino, precisamos urgentemente fazer questão de praticar as coisas boas, de colocar as coisas boas para fora, porque nós temos coisas boas dentro de nós, mesmo quando a situação é adversa, mesmo que as circunstâncias, queridos irmãos, não contribuam para que isso aconteça, mas eu preciso lembrar todo dia que o Senhor Jesus, que o reino de Deus, que eu vivo, que está dentro de mim, deseja que eu faça questão de esquecer as coisas do homem velho, as coisas ruins que eu tenho, mas que eu coloque em prática, que eu coloque para fora, que eu viva de verdade as boas virtudes, as boas coisas, que sejamos conhecidos como pessoas boas, como pessoas que, sabe, têm o entendimento de que precisa urgentemente viver o reino de Deus aqui nessa terra. Queridos, nós temos pouco tempo aqui, e o tempo que nós temos, precisamos colocar isso em prática. Glória a Deus. Versículo 13: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai a vós. Aqueles que vivem o reino de Deus, queridos irmãos, ele tem como evidência em suas vidas o perdão. Ele tem como evidência, como bandeira, o perdão. Perdoar, queridos irmãos, perdoar salva vidas, tanto a sua como a da pessoa que você está perdoando. Tanto perdoar como pedir perdão. O que é que acontece? O que o apóstolo Paulo está nos ensinando aí no versículo 13, que a compreensão, o entendimento de que, independente da situação, eu preciso praticar o perdão, eu preciso colocar em prática. É por isso que ele diz, queridos: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai a vós. Que é importante nós lembrarmos nessa oração lá de Mateus capítulo 6, que Jesus diz assim: venha o teu reino. Existe uma outra parte que diz assim também: perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. O que eu estou dizendo para o Senhor? Senhor, me perdoa. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo está falando aqui. Do mesmo jeito que Cristo tem vos perdoado, perdoai, libere o perdão. Nós estamos vivendo o reino de Deus aqui, queridos. Nós precisamos ter um entendimento disso, que se eu perdoo, se eu libero o perdão, eu tenho o perdão do céu. Lembra que Jesus diz assim, lá na oração do capítulo 6 do Sermão da Montanha: perdoa as nossas ofensas, assim como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. Você lembra disso? O que nós estamos dizendo ali? O que Jesus está dizendo ali? Como deve ser a nossa oração? Senhor, olha para mim, eu tenho perdoado os meus irmãos,
eu quero te pedir perdão. Nós somos perdoados conforme nós perdoamos. Se é que eu tenho perdoado. Se eu não tenho perdoado, como é que eu quero receber perdão dos céus? Como é que eu quero que os céus me abracem com perdão, se eu não tenho liberado isso de uma forma vertical? Como é que eu quero que o horizontal me alcance? A oração de Jesus é isso. Quando ele diz: venha o teu reino, ponto, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vontade de Deus. Quando nós lemos esse texto ali, irmãos, é para ser feita a vontade de Deus, independente das nossas vontades, independente do nosso querer, independente das circunstâncias. Nós não temos tempos propícios para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus precisa ser feita a qualquer hora, em todo o tempo, independente da situação, das circunstâncias, de eu querer ou não. Mas a vontade de Deus, a vontade desse Deus, desse reino, precisa ser colocada em prática. Eu preciso viver isso. Eu não tenho que ter tempo adequado. Eu tenho que fazer a vontade dele, independente das minhas vontades, independente do meu querer, independente do que eu estou pensando a respeito ou não. É a vontade de Deus, é a vontade do Deus desse reino que precisa ser colocada em prática, irmãos. E aí no versículo 13 desse texto de Colossenses nos diz que nós precisamos colocar em prática essas boas virtudes, que nós precisamos colocar em prática a compreensão, compreender uns aos outros, liberar perdão uns aos outros, sabe? Isso tem que ser recíproco. O reino de Deus, aquele que vive o reino de Deus, ele não mede distância para fazer a vontade do Deus desse reino, queridos. Sabe por quê? Porque se eu tenho o reino de Deus dentro de mim, como o apóstolo Paulo diz, não mais eu vivo, mas Cristo é que vive em mim. É Ele, é a vontade dele que tem que prevalecer, não mais a minha. É o querer dele que tem que permanecer, não mais o meu. Ou seja, eu não tenho mais que levantar a bandeira aqui, a minha própria bandeira. Porque apesar de sermos um grande número de pessoas que vieram de tantas cidades, que vieram de tantos lugares, que foram criados de maneiras diferentes, de situação financeira diferente, cada um foi educado de uma forma, mas a partir do momento que nós adentramos esse reino, que nós aceitamos esse reino dentro de nós, queridos irmãos, nós deixamos a bandeira do nosso sobrenome familiar para trás, e agora nós levantamos a bandeira desse reino, do Deus que rege esse reino. Então agora, queridos irmãos, eu não estou mais no lugar, sabe, onde eu tenho liberdade para fazer o que eu quero, porque a vontade, a partir de então, que precisa prevalecer na minha vida, é a vontade de Deus, é a vontade desse Deus maravilhoso, que é o Senhor deste reino. Eu tenho sempre dito isso para os irmãos. Nós não pertencemos. Como é que nós queremos invadir, sabe? O Brasil todo é ocupado por muitas ocupações, invasões territoriais. As pessoas invadem terreno dos outros e implantam ali o seu poste, a sua casa, a sua bandeira, e cercam e dizem assim: aqui é meu e acabou, eu faço o que eu quero. As pessoas estão tentando fazer isso nesse reino, no reino de Deus. Só que no reino de Deus ele não aceita invasores de maneira alguma. Pessoas que querem sitiar ali e levantar essa bandeira e dizer: agora o que prevalece aqui é a minha vontade. Não. Esse reino pertence ao Deus Todo-Poderoso, e a vontade que tem que prevalecer nas circunvizinhanças desse reino, aos arredores deste reino, independente aonde esse reino esteja, sabe, trabalhando, vivendo, aonde o poder de atividade desse reino esteja acontecendo, o que tem que prevalecer ali é a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é que é o Deus desse reino, queridos.
E deixa eu falar uma coisa rapidinho para você. Sabe que tem pessoas, eu sei que aqui não acontece, pastor Eugênio, graças a Deus está livre dessas coisas, mas tem gente que chega na igreja. Olha, pastor, eu quero lhe dizer que eu sei tocar, cantar, subiar, fazer mímica, eu sei fazer um monte de coisa, e eu cheguei aqui para trabalhar, e eu quero fazer isso. O reino de Deus, ele é dinâmico, queridos, tem liberdade para todo mundo trabalhar. Agora, se chegar para essa pessoa, queridos, de maneira alguma estou aqui dizendo que, graças a Deus, vocês estão livres dessas coisas. Eu é outra coisa, né? Mas aí, se você disser, não, irmão, faz o seguinte: em vez de você assobiar, você assopra. Não, porque o meu dom é esse, o meu ministério é esse. Se você não me der isso aqui, eu vou embora. Pessoas que estão se esquecendo que o reino não é dele. O reino não é dele. O reino é de Deus. E a vontade que tem que prevalecer não é minha, não é sua, é dele. Porque a Bíblia diz que ele é o cabeça da igreja. Cristo Jesus é o cabeça da igreja. Ele é que é o Senhor, Ele que comanda todo o corpo, é Ele que conduz, é Ele que rege, é Ele que diz o que tem que acontecer, o que você tem que fazer ou não. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, queridos irmãos. Eu acho que o tempo mais difícil da igreja é esse. Sabe por quê? Porque há muitos cristãos que estão tão melindrosos, irmãos. Está muito difícil. Hoje nós não podemos falar em disciplina. Antigamente, né? Graças a Deus que eu sou de um tempo, não muito atrás, mas de um tempo para cá, porque eu acho que disciplina também não resolvia nada. Fazer era mandar o irmão embora. Eu sou do tempo do discipulado para cá, eu e você, né, pastor? Glória a Deus. Do discipulado, de cuidar, de acompanhar. Nós somos desse tempo. Mas sabe o que acontece, queridos? Está tão difícil hoje nós nos aproximarmos de alguns irmãos e dizer: ô irmão, você fez algo errado, você precisa, sabe, mudar, fazer diferente. E aí, sabe o que acontece? O irmão vem com uma palavra diferente. Pastor, até por conta do tempo, essa questão da globalização aí tem atrapalhado um monte de coisa, sabe? É todo mundo sabendo de tudo em menos de alguns segundos, de milésimos de segundo. Aí as notícias rodam o mundo inteiro. E aí, sabe o que o irmão diz? Ele diz que depende do seu ponto de vista, pastor. Ou seja, nós estamos vivendo o tempo do relativismo. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Mas irmão, eu quero concluir isso dizendo para você que o reino de Deus, a Bíblia diz, a palavra de Deus, ela é a mesma ontem, a mesma hoje e será por toda a eternidade. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai mudar. Nem uma vírgula, nem um tio, nem um i, ela vai permanecer por toda a eternidade. Sem essa de querermos adequar para a nossa vida, para o nosso tempo, ou às vezes até para burlar, sabe, algumas situações de nossas vidas, para mascarar, quando na verdade esse reino é o reino dos desmascarados, onde nós abandonamos todas as coisas do homem velho e começamos a viver aquilo que o Senhor desse reino, que nos fez novas criaturas, Ele deseja que nós vivamos. Irmãos, Paulo continua conduzindo os irmãos aos Colossenses a praticarem as coisas boas, as coisas que são propícias do reino, desse reino que eu e você estamos inseridos. Mas eu gostaria que você guardasse no teu coração pelo menos 3 coisas que nós falamos nesse texto.
Primeira coisa, abandone, se porventura houver, que o apóstolo Paulo nos ensina a respeito disso, qualquer tipo de preconceito. Não pode haver preconceito nesse reino. Não tem bárbaro, não tem cita, não tem escravo, não tem livre. Porque tu sempre foi escravo e eu sempre fui livre. Você sempre foi pobre e eu fui filho de papaizinho. Então nós temos lugares diferentes nesse reino ou no céu. Não tem não. É todo mundo junto, a mesma coisa. Nesse reino não tem melhor nem pior, porque aquilo que nós tínhamos de pior, queridos irmãos, Cristo Jesus nos lavou lá na cruz do Calvário, derramando o seu sangue em nosso favor, para nos trazer a memória, sabe o que? De que não existe nada de bom em nós por causa do pecado, mas Ele nos transformou em coisas boas, esse sangue que foi derramado na cruz. E aí Ele exige que nós coloquemos essas coisas boas em prática. Então, nenhum tipo de preconceito não pode haver nesse reino. A segunda coisa, as mais belas virtudes precisam ser colocadas em prática. Pode ser que nós não tenhamos isso dentro de nós, mas o Espírito Santo gera. E nós estamos aprendendo como fazer, segundo a palavra. Aprendendo a fazer isso. Que nós coloquemos as virtudes, as coisas boas em prática. E a terceira coisa é que a compreensão e o perdão, queridos irmãos, sejam a nossa bandeira. Que nós sejamos pessoas perdoadoras e perdoáveis. Se nós colocarmos essas três coisas em prática, pode ter certeza, queridos irmãos, muitas pessoas que estão aí afastadas, longe da presença do Deus desse reino, serão reconquistadas e elas voltarão de novo para a presença desse Deus Todo-Poderoso. Nunca esqueça, não mais eu, mas Cristo é que vive em mim. A vontade que tem que prevalecer não é mais a minha, é a vontade do meu Deus, porque eu faço parte do reino dele. Então é a vontade dele que tem que ser colocada em prática. E eu preciso lembrar pelo menos dessas três coisas. Não esqueça, querido, que o reino de Deus agora, que você faz parte, ele é eterno. A duração dele não é 60, 70 ou até 80 anos, o tempo que estivermos aqui na terra. A duração desse reino é por toda a eternidade. E nós ainda teremos muito tempo, queridos irmãos, para viver isso ao lado do Deus desse reino, que está nesse lugar nessa noite. Fique de pé nesse momento, queridos. Eu quero fazer uma oração com você.